um conjunto de regras que constituem a arte do bem dizer. Se a gente for olhar no dicionário, a definição de oratória, a gente vai encontrar isso. Retórica, a arte da palavra. E hoje a gente vê muitas pessoas recorrendo aos cursos de oratória para aperfeiçoar a capacidade de falar em público sem nervosismo, sem medo. Isso me faz lembrar um teólogo, escritor, psicanalista, que foi muito famoso, que é muito famoso, chama-se Rubem Alves, já falecido. E ele diz num dos seus textos que se tornou muito famoso na internet, de que as pessoas, ao invés de procurarem cursos de oratória, deveriam se preocupar mais em procurarem cursos de escutatória. Bom, eu nunca vi nenhum curso de escutatória por aí. Mas, na verdade, quando a gente fala de escutatória, a gente está falando de oratória. E vice-versa. É sobre isso e sobre tantas outras coisas que eu vou conversar hoje com duas mulheres maravilhosas que eu admiro muito, que conviveram comigo por 8 semanas consecutivas lá no curso de oratória para mulheres. As minhas queridas convidadas de hoje, do nosso terceiro episódio do podcast Oratória para Mulheres, a Flávia Roberta e a Tatiana Rodrigues, minhas queridas. Sejam bem-vindas. Obrigada. Que bom que vocês estão aqui. E a gente vai bater um papo descontraído, a gente vai até poder lembrar desses momentos das aulas, do curso, e como isso pode ressoar, reverberar na nossa vida cotidiana. Essa introdução que eu fiz sobre a oratória, a sua definição mais rigorosa, mais técnica, e a nossa capacidade de nos colocarmos como falantes mais fluentes, mais expressivos, mais livres e mais autênticas no dia a dia. Falar e escutar. Será que de fato existe uma relação? Vamos deixar fluir. Sim. O que eu queria perguntar para vocês primeiro se vocês quiserem se apresentar, falar algo sobre vocês e do que vocês trazem, que ficou mais marcado do período que vocês tiveram com as aulas no curso de oratória para mulheres. Começa. Bom, meu nome é Flávia, eu fui aluna da Silvia, né, tive esse prazer de compartilhar as tais 8 semanas, que foram, assim, divisores de água, acredito. Eu já vinha buscando algo que realmente fosse me nortear, né, para melhorar minha comunicação, para melhorar acho que até meu relacionamento com as pessoas, e esse olhar dessa troca. Então, para mim foi realmente eu acho que foi além das expectativas que eu tinha. Porque não foi só técnica, realmente nós fomos abraçados por ser um curso voltado para as mulheres, né. Então acho que trouxe muito disso. E como eu trabalho, de certa forma, com a comunicação, porque eu preciso me comunicar muito com os clientes que eu trabalho como maquiadora, eu trabalho como corretora também, que são atividades autônomas que eu pratico, e que eu tenho essa demanda, né, da fala. Então eu preciso falar bem, eu preciso utilizar a minha entonação, eu preciso estar com os meus clientes, presentes, que eu aprendi o que é estar presente. Uhum. Muito bem, Flavinha. E você, Tatiana? Meu nome é Tatiana Rodrigues e eu posso dizer que esses 2 meses, né, essas 2 semanas, me mudou. Não só como profissional, porque eu sou advogada, então a oratória está no meu dia a dia, a todo momento, tanto com cliente, como com juízes, colegas de profissão. Mas eu achava que eu precisava da técnica, mas eu entendi que eu precisava de um autoconhecimento. Uhum. E eu posso dizer que é disso que eu tirei, foi isso que eu tirei do curso, né, e eu falo que eu virei discípula da Silvia. Ó, mestre. Eu espalho a sua mensagem, porque ali foi um lugar, como você mesmo já disse pra gente, você foi facilitadora. Isso, Só aconteceu porque estávamos dispostas. perfeito. E quando o curso de oratória era uma das minhas metas de 2025. Eu sabia que eu queria fazer, até que apareceu a propaganda no Instagram, no patrocinado, né? E a sua fala, a sua oratória me chamou a atenção, conectou de alguma maneira. Uhum. Mas até então, pra mim, eu ia aprender a técnica. Tá. E aprendi, mas aprendi muito mais. Ah, que bacana, Tatiana. Você também, Flavinha, veio pela propaganda mesmo do Sim. Instagram. Vocês não tinham nunca me visto, ouvido Não. falar de mim, nada disso. Não. Eu, na verdade, assim, eu realmente buscava, eu tinha uma lista com tarefas que a gente precisa cumprir, e eu tinha lá oratória. Aí eu vim procurando no YouTube, não achei nada satisfatório, porque eu queria realmente uma coisa que fosse intimista, uma coisa acolhedora, que fosse o que eu precisava.
E aí eu fui procurando e realmente eu acho que aquele negócio da IA, não sei, Pois é, do você escreveu, telefone. você escreveu. Você Com não certeza. falou, Não, eu falei se porque conversou eu com sim. alguém. Aí então com certeza meu telefone, né, e fez aquela busca, ele falou: "Olha, eu acho que eu tenho uma proposta". Então aí achou a Silvia e eu olhei e eu me encantei com a proposta, eu falei: "Eu acho que é isso, eu acho, eu tenho acho que é isso". E, no entanto, vocês 2 vieram por caminhos muito parecidos. Vocês tinham colocado como meta pessoal, já Sim, era um sim. desejo, isso já estava estabelecido, né, Tatiana, para Sim, 2025. Você já tinha Sim, anotado e fazia as sim, tuas buscas. E aí, bom, eu apareci e foi. vocês entenderam que talvez valesse a pena arriscar essa proposta presencial. que eu queria presencial e todos que eu tinha visto eram online. Eu cheguei a comprar um, mas era aquilo, técnica. Uhum. E não fluía, não era aquilo ainda, o que eu estava buscando, o que eu precisava. Sim, a técnica pura. E a palavra Exatamente. que você usou foi autoconhecimento. Autoconhecimento. Então aí essa coisa de a gente se aprofundar mais, né, em nós mesmas, e talvez o contato com as outras meninas do grupo possa fortalecer, né, Com isso. certeza. Totalmente. Uhum. Muito bom, muito legal. E aí então Flavinha teve essa demanda atendida tanto nas suas 2 frentes de trabalho, assim, Flávia? Isso, Você conseguiu perceber efeitos positivos, muito. esse desenvolvimento pessoal nessa área? Sim, eu acho que muda a forma com que você se apresenta, a tua postura e o seu olhar mesmo diante do espelho, que você fala: "Não, eu estou aqui, eu posso". Você organiza as suas coisas dentro da cabeça, dentro do coração, e você consegue fazer uma boa apresentação, você consegue finalizar um texto e, flui, a coisa flui naturalmente, organicamente. Bacana, bacana. Mas esse outro curso que você tinha visto na internet, você falou que era só técnica, você chegou a comprar e chegou a começar a fazer? Chegou a fazer tudo, Tatiana? Não, não fiz tudo, porque é aquilo, curso online já é mais difícil a gente concluir. Da gente ter disciplina. Exatamente. E não era o que eu estava buscando. Eu acho que o diferencial para mim, para o curso de oratória presencial, foi a conexão. E eu Uhum, digo, a conexão com o presente, comigo mesma. De entender que o ato de falar carrega um peso muito grande que a gente nem imagina, uhum. entendeu? E, ai, só vivendo, eu falo isso, só vivendo o curso para É, conseguir mensurar o que foi, né, aqueles encontros. sim. E essa fala me conecta de volta com a coisa da escutatória, né, do Rubem Sim. Alves. Porque quando você fala de autoconhecimento, fala de vivência, de experiência, de presença. Então, primeiro, talvez uma escuta que nem é a escuta do outro ainda, que é uma escuta de si, de autorreconhecimento mesmo. Sim, Depois, num segundo momento, uma escuta do outro, para que a tua fala talvez possa surgir de verdade, com verdade e de Sim. verdade, né. Seria mais ou menos esse o caminho? Faz de conta que eu não sei qual é o meu programa, que eu não sei qual é o meu planejamento, porque eu tenho uma espinha dorsal, mas quando eu encontro vocês, tudo se adequa a cada grupo. Existe um planejamento que ele não é rígido, ele é muito flexível e ele precisa ser flexível. Se ele não fosse flexível, eu ia dar as mesmas aulas para todos os grupos. E as aulas, elas são diferentes. Sim. Dentro daqueles tópicos que são considerados essenciais para eu atingir os meus objetivos com vocês e oferecer a vocês a possibilidade de atingirem os objetivos de vocês, porque eu envio uma ficha de inscrição, vocês escrevem lá qual é o objetivo, o que vocês mais desejam ali. Mas quando vocês chegam, eu olho vocês, vejo vocês, escuto vocês mesmo, e aí eu vou redirecionando, né, de acordo com isso que eu percebo e com um perfil que é o perfil do próprio grupo. Então a gente acaba tomando alguns caminhos que são caminhos diferentes. E isso me dá muito mais energia para continuar trabalhando, porque a cada novo grupo vem sempre novidade por aí, né? As personalidades mesmo, as energias. Então, Sim. quando eu entrego para vocês atividades, eu lembro do grupo de vocês, pela Flávia ter a formação na área da fotografia e trabalhar também, né, Flávia? é. Eu lembro tudo que eu trazia, que podia remeter à questão artística, que é muita coisa, e também lúdica, eu falava, ali eu sei que vai ter ressonância, né? Porque é Sim, uma pessoa que tem a arte na vida dela.
Então vamos lá, "Ué, mas é teatro isso", não, não é teatro, mas até poderia ser. Sim. Vamos brincar, faz de conta que a gente está aqui, que a gente se tornou criança, para a gente ir desatando aquelas barreiras, aqueles nós, né, que a gente vai criando na vida inteira de vergonha, de medo, e a gente vai se retendo, vai se resguardando no lugar lá atrás, e aqueles instantes ali, eles causam descontração, expandem a sua autopercepção, ao autoconhecimento, você vai se descobrindo e aí você tem vontade de falar, Sim, né, você quer se expressar, vai perdendo um pouco dessa inibição, e talvez a segurança possa começar a surgir um pouquinho a partir disso também, né. Respiração, por exemplo. Dá para lembrar de aplicar exercícios de respiração, práticas de presença, de ancoramento no dia a dia ou é uma coisa assim, fiz o curso, aprendi e daqui para frente eu vou já me beneficiei. Ou dá para trazer para a vida cotidiana, assim, aqueles exercícios mais básicos de respiração, de presença? Eu lembro de um exercício que você falava da ancoragem, né, Uhum. colocar os pés no chão, coluna ereta, e eu faço isso quando eu tenho que focar, tipo, agora eu vou focar nessa, por exemplo, nessa petição, é o que eu faço, né, É. ancoragem do pé, dá diferença. Mas eu acredito que fica natural, acaba ficando natural. Quando isso internaliza, não eu não sou mais um robô, no início sim, mas depois fica natural. A respiração, a ancoragem, o "Ah, tenho que falar tal coisa". Naturalmente a gente para, respira e sim. fala. É o que se incorpora, né. Sim, Inicialmente a gente precisa de lembretes, e depois aquilo passa a fazer parte do seu ser, dá uma reconfigurada na mentalidade, né. Assim, exatamente. legal, bacana. Pra você também, Flavinha, se torna natural? Sim, principalmente a respiração. Eu tenho feito muito, assim. Eh, eu uso mesmo não só para me trazer de volta, né, para acalmar um pouco da ansiedade, do nervosismo, mas para eu me reconectar comigo, porque é um exercício que você faz porque você se sente leve mesmo, assim. Então, às vezes, independente de crença, né, cada um acredita em algo, então às vezes você enquanto eu rezo, enquanto eu oro, enquanto eu medito, eu estou ali presente fazendo a minha energização, acho que e me reenergizando, sabe, tirando um pouco do peso, daquela coisa e aquilo vai fluindo, eu gosto muito. Bacana, essa coisa de tirar peso, né, deixando Sim, ir aquilo que não é útil, que não é sim. necessário, não é isso? Aparando ali algumas arestas e se tornando mais a própria essência, né, quem você é de verdade, para viver aquele dia com essa verdade e uma certa leveza, né. Isso. E em relação às temáticas das aulas, eu e Tatiana, em todas as aulas, nós saímos, assim, das vezes que nós pudemos sair juntas e Sim. comentando sobre as aulas, pareciam que foram feitas pra gente naquele dia. Porque algo daquela semana trouxe a temática e quando entrou ali, a gente ficava assim, ó, é um código, é Aham, um código, é algo que está falando comigo, sabe? aham. Quando aquela mensagem entra, assim, você então a gente saía de lá assim, nossa, era um outro planeta. Então eu fui Aham. abduzida, eu estava ali, foi pra mim, sabe. É muito legal Incrível, isso, incrível. né, eu Mas adoro isso. você acha que seria 50-50? Porque a gente estava muito aberta a receber, Sim, Exatamente. estávamos muito aberta. Então quando a mensagem vinha, né, a gente estava presente. sim, E a oratória é isso, né, é a gente estar presente para conseguir passar. Isso mesmo. Quando a gente está presente, a gente consegue, se colocar da forma que a outra pessoa vai entender. Isso mesmo, Tatiana, perfeito. Para que a gente possa estabelecer essa conexão com a pessoa que está ouvindo, a gente tem que fazer a conexão com a gente mesmo. Se a gente entender que é só um processo que é para fora, que não tem a parte do para dentro, vai faltar alguma coisa, né?
porque vai faltar essa conexão. Então essa coisa que você falou, de repente: "Meu Deus, está falando para mim, né, o que que é Sim. isso?". E aí de olhar uma para outra, e a outra dizer depois que saiu: "Mas foi para mim também". Que mágica Foi. é essa? Uhum. Não é? E quando Tatiana apontou a questão da abertura, porque aí é uma via de mão dupla. A abertura surge a partir da presença, muito bem, essa presença vai ajudar no processo de atenção e de concentração, né, de afunilamento do teu olhar. Qual é o teu objetivo? Você fez um planejamento, você tem uma palestra, uma aula, uma reunião, uma comunicação para fazer. Você sabe, já conhece o conteúdo. E aí, se você está dispersa, não está concentrada, está com a sua mente agitada, ou seja, não há presença, você está ausente de si mesmo, não vai ser bom, não é? E por quê? Porque você não estudou, porque você não sabe? Não, porque faltou isso, faltou essa parte, né, de estar inteira no momento, para que a tua mente possa abrir espaço para você resgatar o seu planejamento. E também poder receber algumas lembranças de memórias que você tem que podem se conectar super bem com aquele tema, Sim. que não foram contempladas no momento que você sentou para planejar, mas no momento em que você está falando, a tua fluência, né, assim como as águas de um rio, ela está indo tão bem no fluxo que surge até uma inspiração, vamos dizer assim, e mesmo um resgate de uma memória. Algo que você leu, um filme que você viu, uma conversa que você teve com alguém, um vídeo que você assistiu na internet, uma experiência de vida. Uau, como eu não pensei que isso poderia compor a palestra. Se eu estou rígida, dificilmente eu vou resgatar essas memórias. Preciso estar firme, não é, presente e com Sim. essa abertura. Essas memórias chegam. Se eu ainda me mantenho com uma certa rigidez, eu vou captar, mas vou rejeitar, porque eu vou entender: isso não está no meu planejamento, isso não está no meu roteiro, eu não posso falar isso. Mas se eu estou presente, plena, consigo captar e perceber isso tudo enquanto eu estou falando, né, Aham. Uhum. consigo perceber a pertinência, eu vou usar aquela sugestão mental, vamos, que a gente pode chamar de inspiração, pode chamar de intuição, ou simplesmente uma memória que surgiu porque você abriu espaço mental, porque você não está rígida. E não está rígida no corpo, não é? Aquela tensão, e não está rígida no campo das tuas ideias. Aceita, olha a aceitação, né? Aceita o que vem, aceita o que vai. Da mesma forma, a gente às vezes esquece de falar alguma coisa que foi planejada, certo? Sim. Sim. Quantas vezes eu, na aula com vocês, podia ter planejado alguma coisa e não ter falado e ter falado outra? E essa outra ser exatamente o que fez vocês dizerem: "Meu Deus, né, ela planejou pensando em Que mim?". mágica é essa? Às vezes ela planejou e isso estava no planejamento, mas às vezes ela não planejou. Simplesmente naquele momento falou e a coisa bateu. Mas a abertura é mente de aprendiz. Que flerta um pouco com essa coisa da humildade, não aquela humildade estereotipada, de falar baixo, olhar para o chão, curvar os ombros, né, porque tudo isso que a gente não quer na Sim. oratória, né. A gente precisa falar firme, aceitando a nossa voz, postura alinhada, pés bem firmes no chão e um olhar de enfrentamento, não de confronto, mas de enfrentamento. Mas ao mesmo tempo que a gente visualizou essa questão do: "Ah, estamos falando para um público com abertura", no curso a gente também aprendeu a falar, talvez para um público que não queria ouvir, É, e trazer esse interesse dele é, para o nosso assunto, né. Eu sinto muito isso no meu dia a dia. Às vezes a pessoa acha: "Ai, direito chato", mas é isso que eu busco, levar a fala de uma maneira que: "Calma aí, acho que deixa eu escutar melhor, como que é?" é, bacana, né. Uhum. É, você mantém a tua energia, né. Se é você que está com a palavra naquele momento, a missão é tua. E aí você vê uma fisionomia fechada, carrancuda, não é? Às vezes como se tivesse um muro ali, Um entre você e a bloqueio. pessoa, um bloqueio, não é? Mas quando você mantém, de fato, essa energia, não se permite ser contagiada e não vou dizer nem contagiada pela pessoa, mas pelos pensamentos que você começa a ter sobre por que essa pessoa não está gostando, Sim, será que ela não está gostando, né? que no fundo a gente nem sabe.
Às vezes é uma novela danada que a mente conta, em capítulos, Sim. né, e aí esses pensamentos: "Eu tô desinteressante, eu não devia estar falando isso, eu devo ter errado alguma coisa". A gente aprende a identificar que são só pensamentos mesmo, né, no campo mental. Mas boa lembrança, Tatiana. Ser capaz de observar que ali naquele público tem gente com todo tipo de expressão corporal e facial. E a gente não se tornar refém dessas mensagens que estão sendo transmitidas por essa postura. Porque muitas vezes Sim, elas nem dizem respeito ao que a pessoa está sentindo mesmo, né. A gente sabe exatamente. disso. Às vezes a pessoa está até tão concentrada no que a gente está falando, ela está tão concentrada que ela nem esboça uma fisionomia, né, de conexão, mas ela está conectada. É, muito boa lembrança. Eu tenho aqui umas perguntas, esses envelopes aqui, pessoal. Esses envelopes aqui, vou até mostrar ali para aquela câmera, porque eles dizem respeito a perguntas que algumas pessoas fizeram e enviaram para mim. Algumas dessas perguntas foram feitas por meninas que estiveram comigo, mulheres que estiveram comigo no curso, e outras foram feitas nas redes sociais. Então eu coloquei elas aqui no envelope para ficar bem bonitinho. E aí a gente vai brincar com Hum, essas perguntas. Eu vou deixar elas disponíveis para vocês, cada uma vai pegar uma de cada vez, né. Aí vocês vão abrir, vão ler a pergunta, e tem até o nome da pessoa que fez a pergunta aqui. Observem, vejam o que vocês acham que pode ser a resposta. E a gente coloca essa pergunta na mesa, conversa sobre ela, discute e direciona essa resposta para essa pessoa que Uhum. fez, ok? ok. Ok. Então, quem está com muita vontade de começar a responder? Eu. Então tá. Vamos lá, hein? Vamos ver. Vê se você entende a minha letra aí, Tá. Tatiana. Posso falar o nome da pessoa? Pode. Quem fez a pergunta foi a Silvana. Ah, você pode até olhar para aquela câmera. Silvana, vamos lá. No curso, no curso você aborda alguma técnica para controlar o nervosismo? Hum. E aí, abordo, gente? O que vocês acham? Alguma técnica, algumas técnicas, alguns procedimentos? Abordou bastante a questão da respiração, da presença. Eu lembro também muito da ancoragem, como eu falei que eu utilizo muito no meu dia a dia. E eu acho que esse conjunto traz a gente para um centro que não tira totalmente o nervosismo. Se eu falar, isso é mentira. Mas ele te dá a base para você fazer o que você precisa fazer naquele momento. É assim que eu sinto. Bacana. Concorda, Flávia? É isso Concordo. aí, por aí? Você tocou no ponto principal, que é um ponto que permeia todo o curso, na verdade, que é a respiração, né. Sim, Aí a gente tem a base da respiração diafragmática e a gente tem alguns exercícios de respiração, para que a gente vá se sensibilizando e dentro dessas técnicas, existe naturalmente uma resposta fisiológica, né, e essa resposta é chamada resposta de relaxamento. Com essa resposta, não é um relaxamento que você vai simplesmente começar a ficar relaxada, relaxar, não. Porque tudo que a gente quer na oratória é estar desperto, é estar acordado, é estar aceso, é estar vibrando e vibrante, para que você possa se conectar com o conteúdo que você vai falar e com Isso. as pessoas que estão ouvindo, não sim, é? Mas é um relaxamento que te conecta com o lugar da calma. E, de fato, você não vai ficar impassível. Esse senso de responsabilidade que te anima, essa ansiedade boa, não aquela patológica, que te movimenta, que movimenta as suas energias para que você chegue ao final com êxito, com eficiência, com eficácia, aquilo continua colocando as suas emoções numa certa ebulição. sim, Mas aquele nervosismo inicial, né, do início da tua fala, que antes desses exercícios poderiam te paralisar, te dominar, já não te paralisam mais, já não te dominam mais. Via de regra, esse nervosismo ele tem um ápice mais no início, né? E aí ele vai então diminuindo se você souber lidar com ele. E a respiração é uma das possibilidades, das mais potentes, para que você lide com esse nervosismo com naturalidade, ele vai começando a cair,
você continua mobilizada por óbvio, mas eu arrisco dizer que o que sobra, que o que resta desse nervosismo, entre aspas, é uma coisa boa, né? Que é você está sendo desafiada, você está sendo colocada num lugar em que você está demonstrando tuas capacidades, tuas habilidades, não é, teus conhecimentos. E isso, esse desafio é muito prazeroso. Sim. Vamos combinar que sobra um nervosinho que é para sobrar mesmo. Lembrei aqui até da Fernanda Montenegro, que uma vez numa entrevista disse que até hoje, antes dela entrar no palco, quando ela está lá na coxia, ela ainda fica nervosa, né? Mas acho que o que você tocou, respiração, que eu aproveitei aqui para dar mais uma mexida, é a grande base. Temos outras, Silvana, outras técnicas que a gente usa também, como o testemunho dos próprios pensamentos, enfim, os próprios exercícios de presença e ancoramento. Mas a Postura, né? postura, O não lembra? balançar, o não ficar mexendo nos cabelos. Não é? Por que toda hora mexendo o corpo, mexendo na roupa? Eu estou utilizando aqui, ó. Ah, Tô é, nervosa, né? Tô nervosa. Você pode fazer gestos discretos e tal, e você vai descarregando, drenando aquela energia. Mas esses gestos repetitivos e não comunicativos, eles vão só potencializando o nosso nervosismo, não é? E aí o que a gente quer é relaxar essas tensões desnecessárias. Bacana, muito bom. Sim. Então, Flávia, agora é a sua vez. Minha vez. Vamos. Esse. Ah, perfeito. É da Adriana Bandeira. Alguma situação marcante já mostrou na prática que seu aprendizado valeu a pena? Adriana Bandeira, ela fez parte, gente, do primeiro grupo, que foi só de mulheres, mas ele ainda nem era restrito para inscrições só para mulheres, mas acabou acontecendo. Ela já esteve aqui, a gente já fez o primeiro episódio com ela, é uma pessoa incrível, tenho certeza que vocês vão adorar conhecer a Adriana, um beijo, obrigada pela pergunta. E agora a Flavinha vai responder. Olha, marcante, eu acho que foram várias, assim, eu acho que na verdade eu trouxe isso, essa prática da oratória consciente, porque eu acho que foi o que você acabou de falar agora, dessa coisa da respiração, da presença, é essa consciência que a gente traz pra gente de entendermos o que a gente quer falar, de organizar tudo na cabeça e de você conseguir falar, porque às vezes a gente não consegue, né? A gente organiza, você cria aquela expectativa, você sabe, mas você não consegue. E aí, de repente, você toma um poder, sabe? Que é você, eu posso. E aí você vai lá e fala da sua maneira, né? Consciente, presente, inteira. E aí você coloca e expõe as suas ideias. E eu acho que tem outra questão que é a possibilidade de você ter essa troca. Que é quando você se apronta, você se organiza, você entrega, mas você espera o retorno. Que aí começa, eu acho que aí sim começa uma conversa, né? Começa um diálogo. Eu acho que para mim, em vários momentos de verdade, assim, com os meus clientes, acredito que com a família, né, com as minhas próprias filhas, a comunicação, e com amigos, eu acho que pra vida mesmo, eu acho que você consegue falar melhor. Eu tento falar mais pausadamente, eu tento ouvir a minha voz, eu faço trava-língua. Quem trabalha comigo Uhum. sabe, eu direto, eu não vou falar com o cliente, espera aí, vou lá, tá, 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 tá. E eu solto a minha língua para poder falar, então, assim, para mim é super útil, eu uso sempre, com certeza. Excelente, que maravilha. Essa fala da Flávia, eu lembrei da questão da ancoragem, né? Tinha a posição de Mulher Mulher Maravilha, aí você não Sim. antes de uma palestra que a gente pode começar, ou uma fala muito importante, a ancoragem pode ser várias coisas, né? Sim. E uma coisa que me marcou muito foi a questão da música. Uhum. Em uma das aulas utilizamos uma música, se não- foi acho que na primeira, segunda, Eu acho que foi na primeira aula. utilizamos uma música e essa música até hoje eu utilizo. Ela me marcou bastante, então é das minhas técnicas de nervosismo. Ok, aí tem mais uma dica para Silvana sobre a Sim. questão do nervosismo, não é? E de como a gente traz para nossa vida e também faz as nossas adaptações, né? Sim, Agora, o bacana também de Flávia ter falado é que nas relações familiares também, para além do trabalho, e não necessariamente para fazer uma palestra, a gente traz e percebe que, ainda assim, todas essas noções elas são úteis para a nossa vida de relação, para a nossa sim, comunicação.
mesmo que seja intimista, mesmo que seja no dia a dia, mesmo que seja na rotina. É muito mais do que você simplesmente aplicar em momentos muito pontuais Uhum. de falar em público, Sim. não é? Uma coisa vai alimentando a outra. Eu acho que existe uma tratativa das emoções, que a gente começa eu acho que quando a gente é consciente de nós mesmos, a gente tem o autoconhecimento, a gente se vê, você começa a perceber as emoções e como você lida com elas. E a voz, ela passa isso, né. É, Ela nossa, não tem como, ela realmente apresenta se você está nervoso, se você está sim. calmo, se você está alegre, se você fala enlouquecidamente. Então, assim, a gente sabe, olha, naquela pessoa está eufórica. É. E você consegue controlar um pouco mais isso. Então, e aí você se olha no espelho e fala: "Calma, respira". É como aquela boa amiga que vai lá e Sim, dá aquela força. sim, sim, Talvez quando a gente esteja desconectada desse tipo de abordagem, a gente se cobre muito mais, né, e não se olhe como aquela boa amiga. A gente é uma boa amiga para as amigas, mas quando Amigas. chega para a gente normalmente tem uma tendência a ser mais julgadora, mais exigente, né, em vez de se apoiar, se ajudar, se cobrar. E aí, isso que você fez agora, até esse sorriso leve que você deu, assim, de você falando com você, né, "Vamos lá, sim, você pode, você é capaz, todo dia. você tem as ferramentas", né, aquele mantra Sim, diário, sim, e quando você diz todo dia, eu vejo como um movimento que é um movimento de autocuidado. É um movimento de autocuidado que é secreto, que não é público, que não está na rede social, não está com curtidas, nem com compartilhamentos, mas que esse é o autocuidado de verdade, genuíno, porque é você com você no lugar da tua essência, do que realmente vai fazer diferença para o teu crescimento, não é? E isso vai reverberar na tua produtividade no trabalho. Mas a tua produtividade no trabalho vai ser uma consequência, né? E tudo que está na base disso é como Flávia vê Flávia, como Flávia escuta Flávia, isso. como Flávia fala com Flávia. Isso vai ser como Flávia vê os outros e como Flávia fala com os outros. Se quiser pensar só em Flávia com os outros, sem Flávia com Flávia, não anda, né? Parece que anda um pouquinho, mas quando você vê, já morreu ali, Já se perdeu. já se perdeu, né? Muito, muito bonito, muito bom ouvir assim. Muito bom. Bacana, as 2 perguntas foram respondidas com muita convicção e Adriana e Silvana tiveram aí suas respostas. Uhum. Tenho aqui mais 3 perguntas, então eu vou ler, vou escolher agora eu vou sortear essa daqui, vou ler e vou deixar para ver se vocês têm alguma dica de resposta. Aí quem quiser, quem tiver com muita vontade, vamos ver aqui, hein. Olha como é grande essa aqui é da Luísa, a Luísa também foi da primeira turma, junto com a Adriana Bandeira, Luísa Cardoso. Ela diz assim: "Lembro-me que a proposta do curso de oratória era aberta para ambos os gêneros. Entretanto, a procura acabou tornando voltado para mulheres." Isso aí, Luiz, é isso mesmo. Pergunto: se algum cavalheiro quisesse ministrar o curso de oratória para homens, você acha que teria diferença em relação a desafios e medos por parte dos alunos homens, diferente das nossas mulheres? Sou suspeita para falar sobre isso. Eu levanto muito a bandeira das Ah, mulheres. então que bom. Tá no lugar certo. Assim, eu acho que as mulheres, elas são universos à parte. E, são mães, né, a gente vê empreendedoras, mulheres que elas têm contextos muito amplos, então nós somos muitas em uma. E quando a gente se encontra, né, para um encontro, onde a gente vai ter uma entrega, onde a gente vai desenvolver, sabe, essa entrega, eu acho que ali acontece algo muito maior que os homens não conseguiriam entender. Não, não tem, eles não têm, não conseguem, desculpa. Desculpem, com todo foi com Respeito. todo Com respeito, todo sabe, mas eles não conseguem, sabe, porque, não é superficial, é muito profundo. É algo que realmente, assim, a gente entendendo o universo feminino, com toda a sua fragilidade, toda a sua força,
né, a gente tem o lado sombra, o lado luz, é tudo junto. A gente tem como é que eu digo para vocês? A nossa Gaia, né, que a gente cresce, a gente floresce e é dona de tudo, eu acho que é muito isso. Eu acho que esse universo, talvez eles não, se fossem homens, eles não conseguiriam transformar, né, criar essa rede que nós fizemos. E eu lembro muito que eu acho que da primeira aula que nós conversamos sobre isso, né, que foi que a Silvia trouxe isso pra gente, que foi do acolhimento, que nós nos olhássemos com carinho, independente das nossas histórias, independente das nossas idades, independente do que fosse, que nós nos víssemos como mulheres, como seres ali, sabe, fraternos que estão presentes com o mesmo objetivo. Então, eu acho que assim, isso vai muito mais além. Muito mais além. Eu acho que não conseguiriam compreender. Não. Muito legal, adorei a sua fala, adorei, concordo muito com tudo que você falou, Flávia. Tem algo que você quer falar sobre isso, Tatiana? Então, eu sempre vou para o lado do depende, mas Sim. eu sempre vou para o lado do depende. Por exemplo, além do curso de oratória, eu fiz o curso de meditação para iniciante com a Verdade, Silvia. verdade. E a gente tinha uma figura masculina muito especial ali. Exatamente. Éramos 5, se não me engano, Acho que eram 5. Eram 5 vocês, né, comigo 6. e um deles era do sexo masculino. É isso. Porém, a visão, eu não tô lembrando o nome do nosso O colega. Carlos. O Carlos. A visão do Carlos era bem abrangente e a gente conseguiu ter uma troca dentro do grupo muito boa. Porém, por mais que ele estava disposto, aberto, Muito. os 50% dele estava ali disponível, aí eu venho pro lado do que a Fábia trouxe. Sim. Na oratória, a entrega foi muito maior. Eu acho que a gente realmente pode se conectar quando tem só figuras femininas. Uhum. E tanto a nossa conexão aconteceu, né, Sim. Flávia? Porque não tem amarras. A Isso. gente foi livre, pôde realmente entender o que estava acontecendo naquele processo, né, sem pensar em nada além daquilo. Isso mesmo. Que bom, porque isso você vê como é que também se conecta com a questão da meditação, né. Sim. Você não pensar em nada além daquilo, poder se permitir estar inteira ali, sentindo que você está num lugar seguro e com pessoas que também estão com a mesma intenção e com o mesmo propósito. Sim. E aí eventualmente uma figura, masculina, hã, ela rompe, transgride, corrompe, né, essa unidade. Sim. Independente, não estamos falando que seja uma pessoa má, uma pessoa ruim, não é isso, mas Por isso que eu quis Sim. trazer o exemplo da meditação que aconteceu. Foi Isso. muito bom o nosso curso, mas em questão de energia, quando É. tem só mulheres, fluiu. Acontece algo diferente, Com certeza. acontece algo diferente. Excelente, isso mesmo. Eu acho que delícia de respostas, porque é isso, Luíse, precisa de mais alguma coisa? Carlos, me perdoe. Carlos. Carlos é um querido, realmente, é um desses homens, né, que estão nesse lugar bem especial, né, que se conectam conosco de uma forma muito especial mesmo. Se ele assistir, Carlos, um abraço meu da Tatiana. Flávia, que não te Meu conhece. também. Que legal. E também a gente não pode falar do lugar do homem, porque nós não somos homens. A gente pode Sim. falar do lugar que a gente ocupa, Sim. que é o de mulher. Então, como seria lá algo restrito para homens, vai ser uma coisa que a gente não tem acesso. É. Vai ser legal para eles. Vai ser legal para Vai eles. sim, vai sim. Isso aí, porque se estão buscando, tá ótimo. Olha, gente, sobraram 2. Eu acho que tá valendo muito a pena, porque acho que tá sendo uma dinâmica que tá dando certo. Sim, Vamos continuar? Vamos. Então tá, Tatiana. Vamos ver. Quem será, gente? Tem mais uma da Adriana e tem uma da Neuza. Vamos ver. Isso é da Neuza. Da Neuza? E aí, Neuzinha Prado, querida. Vamos lá. Como fazer a respeito das anotações que levamos para não perdermos na fala? Além do slide que usamos, que já ajuda muito. A estratégia para melhorar nossa memória e nos livrarmos dos papéis. Bem específico, né, Neuza? A Neuza, ela fez parte de um grupo, vou contextualizar aqui para vocês.
muito especial também, tudo que eu falo é especial, né. Mas por quê? Eu vou explicar. Naquela edição do curso, houve uma procura um pouco maior. E aí, então, eu formei 2 turmas ao mesmo tempo. Um grupo ia às segundas-feiras e o outro grupo ia às quintas-feiras. E elas eram muito animadas, muito dedicadas, de forma que eu propus a elas que o nosso último encontro, o nosso 8º encontro, fosse feito na quinta-feira. As de segunda iriam na quinta, e elas toparam. Então a sala ficou cheia, eu fiz uma dinâmica diferente de encerramento, teve uma confraternização muito bonita entre mulheres. Imaginem a diversidade, idades, procedências, profissões. Então a Neuza estava lá, misturada nesse grupo. O trabalho dela de apresentação foi sobre dança, ela que faz dança solta e levou lá umas coisas para a gente dançar, e todo mundo dançou, a gente apagou a luz. Imagina a loucura que foi, né? Aham. Só com mulher, né, que a gente É. foi uma delícia, Neuza. Obrigada pela pergunta sobre memória, sobre se livrar dos papéis. Vocês têm alguma pista, alguma dica? Essa também é uma dificuldade que vocês têm? Tem alguma luz para dar para Neuza nesse sentido? Então, eu acho que primeiramente tem que trazer o que você vai falar como verdade. Porque quando a sua fala é verdadeira, e verdadeira porque pode ser num teatro, e nem tudo que a gente fala, por exemplo, no teatro é verdade, né, que a gente está ensinando. Ensinando. Mas quando você traz com verdade para você. Agora eu vou fazer isso. Estudei lá meu script, É, tornou verdade, trouxe a presença. Mesmo que você esqueça, aí a gente volta naquele ponto que você trouxe mais cedo. é. Você vai tem que estar conectada consigo mesmo, que você consegue relembrar. Ir fazendo a conexão e vai fluir. Eu acho que respondendo a Neuza seria verdade e presença. Uhum. Quando tem essas 2 coisas, a gente consegue conectar. Sim. Eu acredito também que eu acho que a técnica, se você realmente está pronto, se você, conhece o que você fala, flui, mesmo que você esqueça. Mesmo que, de repente: "Caramba, eu esqueci as anotações, chegou em casa, o que que eu faço agora?". Se você já tem conhecimento prévio, aquilo flui. E aí você lidando com a verdade, né, você encontra a verdade no outro. Eu acho É. que, né, a gente também, assim, pessoas generosas nos ajudam, acho que a gente falou também isso na aula, né, Uhum. da gente falar em É. público, falar ao público, para o público. Isso, a gente tinha as 3 formas de Sim. pensar, né. Isso, falei certo? É, falar em público, Uhum, falar com o público uhum. e falar para o público. Isso, que são questões diferentes. É. Então, quando a gente vê no outro essa generosidade de permissão, eu acho que você se sente mais confortável e você consegue fazer esse diálogo. E uma coisa que eu queria falar pra Neuza, a gente não pode ter medo do silêncio. Isso, boa lembrança. Esqueci. É, Eu aí vem o posso vem silêncio. o silêncio. Eu posso parar um tempo, respirar e deixar fluir novamente. Eu não preciso botar um "e", É, um "né". uhum. Então, Sim. É, a gente tem muito medo do silêncio, né. Tínhamos, vamos falar é. dessa maneira. Eu tinha muito medo do silêncio. E eu posso esqueci, parei, respirei e voltar. Beber uma água. Isso aí, boa lembrança. Não ter medo do silêncio, porque quando você tem naquela fração de segundo, você tem a percepção de que esqueceu e vem o silêncio, você pode retroalimentar, né, aquele círculo vicioso mental de medo, de desagrado ou de vergonha, né, e aí E mu coloca tudo a e perder. muitas vezes as pessoas nem sabem que você esqueceu, As pessoas não sabem. As pessoas não sabem. na grande A maioria. gente na grande maioria das vezes as pessoas não sabem. E aí eu penso assim, nessa fala que vocês deram, tá implícito, eu só vou dar uma ressaltada, no seguinte: às vezes a gente faz, Neuza, um planejamento, porque a gente quer embelezar, a gente quer trazer informações novas, informações bonitas, e a gente pesquisa, a gente lê, e a gente pega uma parte do conteúdo que a gente achou ótima e que realmente vai ser muito bacana se a gente conseguir usar. Só que a gente leu pela primeira vez, então a gente não tem a familiaridade suficiente com aquela informação.
mas a gente quer falar e a gente quer usar. Parabéns para nós, a gente encontrou um conteúdo bacana para inserir no nosso roteiro, mas a nossa falta de familiaridade vai comprometer, você vai ficar nervosa, vai chegar ali: "Não posso esquecer isso, não posso esquecer isso, não posso esquecer isso", né. Sim. Então, quando você repete o mesmo tema algumas vezes, você vai ganhando familiaridade com aquele tema. Se a tua demanda de fala em público for uma demanda que te permita levar o mesmo tema para diferentes lugares, você vai notar que você vai ter uma memória muito mais acessível na terceira, quarta vez do que na primeira. Sempre com cuidado, para não colocar muitos elementos novos de uma vez na mesma proposta, na mesma palestra, na mesma exposição. Porque aí você vai ter que fazer um trabalho muito mais duro de ter que se lembrar de muita coisa nova. Se tiver que inserir uma coisa nova, coloca uma coisinha só, escuta várias vezes, lê várias vezes, não é? E aí a tua memória vai começar a te atender conforme você for repetindo essa exposição. Mas tudo isso que elas falaram aqui tá perfeito. Vai dar para você usar, depois você conta pra gente, tá bom? Temos mais uma. Vamos lá. Essas perguntas maravilhosas. R$ 2, um bilhete premiado. Vamos lá. Hã, acho que o curso é excelente para trabalharmos em nós a autoconfiança também, certo? É da Silvana. A Silvana mandou 2 perguntas. Muito bem, a Silvana não foi a aluna do curso, ela mandou lá pela internet. A Silvana já fez aulas de meditação. Ela tá certo? Autoconfiança? Sim, Sim? sim, com certeza. Acho que, a gente já falou, assim, um pouco, né, dessa presença e dessa coisa da Mulher Maravilha, de trazer essa consciência pra gente. Autoconfiança, sem dúvida, sem dúvida. E aí a gente vai se enxergando com mais clareza e se vendo, assim, mais digna de receber um convite, aceitar um convite, ou de se oferecer mesmo. Você tem um projeto, você tem uma vontade, existe uma brecha naquele local, e você poder, né, abrir mão daqueles pensamentos que vêm: "Vão me achar exibida, vão achar que eu estou achando que eu sou melhor do que os outros", né, você reconhece, começa a se olhar com mais clareza, aquela noção de observar mais e julgar menos. Então, olhar para si com esse olhar observador e poder ver as imperfeições, aquilo que pode e deve ser aperfeiçoado, mas também ter clareza nesse olhar para ver aquilo que tem tanto valor e que, por ter tanto valor, precisa ser compartilhado. Então, eu vou pisar com mais segurança nesse chão, eu vou caminhar com mais Sim. firmeza nesse, né, nesse lugar, nesse tablado, nesse palco, ou nessa área aberta ali em que eu vou ministrar alguma aula, alguma instrução. As próprias posturas psicofísicas que a gente fazia lá da Mulher Maravilha, né, em que você repara que fazendo uma postura com o corpo, se você ficar nela ali por 3, 5 minutos, você vai ter um registro fisiológico de autoconfiança e aqueles pensamentos que queriam colocar você para baixo não eram verdade. Olha que coisa. Gente, quanto tempo eu fiquei tendo alguns padrões de pensamento sem perceber que era um pensamento? Para mim, eu estava assim, vendo a vida, sabe assim? Que Sim. ilusão, né? A gente poder ser testemunha dos nossos pensamentos e, com essa clareza, separar o joio do trigo Sim. e ver os valores, né. E poder agradecer se alguém elogia e aceitar o elogio, Sem colocar um defeito. sem colocar um defeito logo na sequência. "Ah, mas também tem isso que não foi bom", né. É, aceitar mesmo, e não ficar desconfiada, né, não ir para casa questionando aquele elogio, né. Então, essa autoconfiança, para nós, vai deixando de ser um egocentrismo, vai deixando de ser uma vaidade exacerbada. Pode ser uma vaidade, porque a vaidade tem um limiar ali, né, em que ela vai ser positiva e ela vai começar a te fazer mal. Mas a gente, via de regra, sem esse olhar que observa sem julgar, a gente fica muito carregada,
não é? Desse julgamento inclemente com a gente. Estar autoconfiante é saber reconhecer o seu próprio valor. É a sua voz vai sair com mais firmeza, não Sim, é? acho que a questão da a pergunta da autoconfiança, ela trouxe para entender que não é que eu não sabia falar o tema, eu não deixava os pensamentos fluírem e não aceitavam eles. Como você falou, eu bloqueava. É. Então aí ficava tão tensa que não saía nada. E aí a minha autoconfiança ia por ralo abaixo. Exato, isso mesmo. Então tudo está no nosso olhar. Aí a gente volta lá atrás, autoconhecimento. Tá na base, né. Sim, Por isso que a técnica pura, ela esbarra numa barreira, né. Aí abertura de novo. Aí a gente vai e acaba chegando ali nesse lugar, que é um lugar emocional, um lugar psicológico, né. Agora vocês criaram uma amizade, né. Depois vocês não se conheciam. Sim, não. Muito legal isso. Quando a foi. Tatiana, quando foi pra meditação, ela falou assim: "Ah, adivinha quem que eu vou encontrar agora? A Flávia". Eu falei: "Gente, que legal! Você vai encontrar a Flávia? Ai, vamos". Sim, E sim. tal, a gente às vezes chegava um pouquinho antes da aula, conversava e a gente fez uma amizade. E vocês podem até falar um pouquinho sobre isso, eu vou contar uma curiosidade para vocês aqui dos cursos de oratória. Lá atrás, antes da pandemia, eu fiz um curso de oratória e, óbvio, não era só para mulheres. E não é que um casal se conheceu lá e se casaram, estão casados até hoje? Que legal, que máximo. Aí eu tenho um exemplo deles, que é a Flora e o Josimar. Legal. Aí Que depois ela me bonito. contou: "Olha, então". E agora eu encontro sempre com eles, e eu acho muito legal isso. E quando a Tatiana falou, né, que vocês, criaram essa amizade, criaram esse vínculo, eu fiquei muito contente, muito bacana, né, isso. Sim, E a nossa amizade aconteceu, acho que mesmo antes da gente se falar. foi. A energia bateu antes da gente se falar. O olhar Uhum. o olhar falava muito, eu olhava pra Tatiana, eu via assim, a gente se Se comunicava pelo comunicavam. olhar, é Olha aí a incrível. comunicação, Sim, sem precisar dizer uma Sim. palavra, não é isso? Exatamente. Muito legal. Eu acho que foi no nosso último dia, na nossa última aula, que a gente fez uma dinâmica, não foi que vocês se emocionaram? Sim. foi. A gente fez uma dinâmica em que a gente andava pela sala, não me lembro exatamente como era essa dinâmica, sei que a gente andava pela sala, e em algum momento que era dado um sinal, a gente tinha que parar de frente para a pessoa que estivesse perto E da espelhar. gente e espelhar o movimento, não era isso? Ara o corpo. E aí vocês 2 já com aquela sintonia fina, que eu nem sabia que já tinha, né, Sim, até se emocionaram e sim. tudo, né. Foi Essa muito importante mesmo, como a cada aula, a gente tinha essa sintonia nossa, né, e tudo que foi dito, as temáticas, iam se encaixando dentro da gente, sabe. Então quando a gente se viu, a gente teve essa comunicação, aconteceu essa comunicação, e era realmente um espelho, a gente se viu, foi um espelho, assim, de muitas coisas. Foi muito legal. que legal, né. Foi. É literalmente um espelho de Foi. permitir "eu te vejo", né, foi aquela Isso, frase. exatamente, Foi eu te aí que a gente vejo. começou a chorar. Foi, foi. É. E a simbologia do espelho, né. Aquela orientação do primeiro encontro que você se lembrou, de aqui não tem como, a gente precisa começar a se olhar com mais abertura, e por mais que a gente se perceba bem diferentes umas das outras, a gente tem que se ver como iguais, naquilo que somos iguais, começando pelo fato de sermos mulheres, né. E irmos desconstruindo o olhar viciado, que é o olhar de julgamento, muito construído através dos tempos por essa ideia de que as mulheres são rivais, que elas são antagonistas e que elas competem entre si. Aqui a gente vai tentar ir desconstruindo isso e levar isso para a vida de quem fala em público ou com o público principalmente, Sim. que é quando você estiver assistindo alguém, coloque-se nesse lugar de uma boa ouvinte, né, de uma ouvinte generosa. Porque se você se torna uma ouvinte generosa, você se torna uma falante mais ousada, com mais a palavra verdade voltando, Uhum. sem, se atar a ponto de não permitir que a sua verdade possa transbordar de você. Porque tem um viés artístico a oratória, que é o que vai flertar
com as artes cênicas, mas tem uma parcela que precisa ser preponderante, que quem está ali é uma pessoa, está exercendo o seu papel, sua máscara de palestrante naquele momento, mas não é uma máscara que esconde completamente a essência de quem está falando, porque aquela autenticidade precisa transbordar. Quando a autenticidade transborda, a gente se conecta com o ouvinte, é uma via de mão dupla, não é? Então, eu não sei se na minha plateia tem pessoas hostis, eu não sei se tem mulheres que ainda carregam muito profundamente a ideia de que elas precisam me julgar o tempo inteiro, não tenho como saber e nem é para eu saber, não é isso? Mas quando eu me transformo numa ouvinte generosa, mais observadora, eu transformo todo o meu ambiente interno. E aí, quando eu vou falar, eu falo desse lugar, não é? E eu posso então espelhar um olhar ali de pura conexão com uma pessoa que eu nunca nem vi. Isso tudo estou falando sob a Sim. inspiração da história de vocês, e esse olhar dessa pessoa que eu nunca nem vi, né, principalmente se for uma mulher, obviamente, pode me alimentar de energia para que eu continue falando mais e melhor sobre o que eu estou falando. O falar em público, por si só, um conceito de oratória muito tradicional, ele é você simplesmente chegar e falar "brrr", tagarelar, papagaiar e depois se retirar, né. Esse conceito nosso aqui pede de nós, né, essa conexão, porque a gente já não vive mais sem ela, né. E eu acho que a conexão minha da Flávia, ela me corrija se eu falar algo diferente, foi que talvez a minha linguagem na oratória seja muito falar para o público, e a Flávia já traz o com o público. E meio que uma foi completou, né, a Sim, outra e trouxe esse equilíbrio, então ela me trouxe mais esse lado do você pode, tipo, falar com o público, né, e eu acho que eu levei o lado mais sério para o público para ela. sim, E uma conseguiu ver a outra nesse meio do caminho aí. Ah, bonito, que é essa coisa da complementaridade, né. sim, Nas sem dúvida. diferenças a gente se complementa, a gente não precisa se afastar, a gente vai ganhar muito mais valorizando as diferenças, através da aproximação, porque aí eu te complemento, você me complementa, eu te ensino, você me ensina, não é? Eu Com aprendo, você certeza. aprende. É nesse sentido que a gente precisa se unir mais, ter mais grupos de mulheres, e ir transformando essa mentalidade, né? Sim. Agora, Flávia, esse compartilhamento aí no exercício da tua profissão, que você vai ensinar as pessoas a falarem com uma entonação mais apropriada. Fala pra gente isso. Assim, eu trabalho, né, em equipes, e aí a gente tem uma forma de ligar, né, fazermos as ligações, o contato com o cliente, e aí nesses contatos eu tenho a facilidade de fazer as ligações. Então, eu utilizo muito a entonação de voz quando eu ligo para o cliente, o sorriso na voz, né, que a Silvia não tem só o sorriso na voz, ela tem o sorriso nos olhos, né. Então, essa contextualização para o cliente é muito importante. Então, quando de repente ele me dá uma negativa, e eu falo assim: "Ah, que pena, entendo". E aí você abraça aquele cliente e fala: "Tudo bem, mas quero continuar a partir daqui, vamos continuar", e aí você consegue utilizar a voz para isso. Eu acho que claro que eu não sou a Silvia, né, como uma pessoa que tem realmente esse conhecimento aprofundado de tudo, mas eu tenho uma noção, através do curso me deu mais noção de como utilizar isso. Então isso me ajudou muito e me ajuda também, sempre que possível, ajudar os meus colegas, sabe, dentro da profissão. E a Tatiana falou uma coisa agora, dentro da nossa relação, né, de amizade que a gente construiu, isso me lembra muito também algumas alunas da maquiagem, que foram Hum, dos cursos de maquiagem, porque quando a Silvia fez o acolhimento da gente,
Gente, eu falei Ela fotografia, falei errado, né? não é porque é fotografia, é Também. maquiagem, é Ah, tem Silvia. fotografia também. É, Não, porque Silvia. eu achei que eu tivesse feito confusão. Não, não fiz confusão. Não, Tem a maquiagem, porque depois, quando você falou agora a maquiagem, veio um flash assim, gente, a maquiagem, é, né? é Então, maquiagem. quando eu pego a Tatiana e boto no meio das artes, é muito mesmo. É Sim, muito arte mesmo. Te isso. interrompi, vai lá. Não, imagina. E eu justamente, eu preciso dessa comunicação por toda essa questão da arte, de eu entender o que que o meu cliente precisa, por exemplo, na fotografia. E aí eu preciso entender, a Tatiana é uma advogada, eu preciso entender a linguagem dela, falar a língua dela, para eu devolver o produto que ela precisa. A mesma coisa com os clientes de maquiagem ou com as alunas de maquiagem, que a gente faz essa troca, esse olhar acolhedor. Quando eu entrei na sua sala e eu falei: "Gente, eu acho que ela tem uma câmera dentro da minha casa e dentro das coisas que eu faço, das atividades, porque não é possível a cada aula, sabe?". Então, Aham. assim, tudo, tudo, a questão mesmo da necessidade da respiração e de tentar fazer a respiração de maneira correta, a questão desse olhar que eu tinha com as minhas alunas, que é o mesmo, assim, gente, não é possível, sabe? De você olhar e falar, de acolher, de entender essas diferenças. Então, para mim, foi muito especial, assim, em todas as áreas que eu faço, que eu pratico, né? Uhum. E eu até brinco que se me pararem, de repente me pararem, a polícia me parar, vou ter o registro, o DRT do maquiador, o Cresce da corretora, e falar: não, você é uma estelionatária. Vai ser mais ou menos assim, mas eu pratico tudo isso realmente com muito gosto. E a oratória fez toda a diferença. Toda a diferença. Até para eu me posturar em tudo isso, porque tem hora que, né? Agora quem eu sou? Eu sou a corretora, agora eu sou a maquiadora. E Pois é. São transições que você tem que fazer faço. de uma para outra, né? E eu preciso entender como que eu falo, como que eu ajo, É, sabe? Então, me ajudou muito, muito mesmo. sim, que lindo, Flávia, é isso aí. As transições. Ontem mesmo a gente encerrou um grupo e falávamos sobre as transições, né? Que a gente se conectou agora nesse mesmo tema. Você vai sair de uma proposta e vai entrar em outra. Então, faça suas transições, tenha consciência, se traga para o aqui e agora, observa e se atende naquilo que você precisa, né? Esse Sim. ritmo interno, não é? Muito bom, muito bom. É. E apesar dessas correrias, desses corres diferentes, É, esse lugar de observador é sensacional. Às vezes também te traz uns pesos, né, que você vê coisas que É. que você entende só ouvindo, vendo a pessoa sem uma palavra, sabe, que você olha e você consegue entender, mas vem desse silêncio necessário. Aquele silêncio, ele é um silêncio que te pausa, mas ele te pausa no sentido da atividade de falar, e não da possibilidade de sentir, né, de se calibrar no outro. Eu acho que é muito isso, você percebe o outro, então é sensacional. isso. Ao Sim, contrário, ele abre espaços para o sentir, sim, né, ainda mais. sim, Fica maior, cresce, né. sim. Foi no grupo de vocês que a gente tinha uma bem mais novinha, não? Sim, Sim, a Clara. a Clara! Clara! Sim, 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 a Clara tem 16 anos, né. E assim, não impede em nada, né. A Clara, ela com aquela idade, e a gente fazia exercício de improvisação, né, e tava lá a Clara, a tal da abertura que a Tatiana falou, né. A Clara estava inteira, estava tão aberta quanto vocês. E em outros cursos, em outras edições, eu tive pessoas, assim, mais velhas do que eu, né, eu tô com 54, eu tive pessoas de beirando os 60, acho que foi o meu máximo, salvo engano. E dentro dessa conexão feminina, a conexão geracional entre mulheres é algo também muito enriquecedor. E o grupo, de certa forma, ou de muita forma, acaba se transformando um pouco num grupo de apoio, né. A gente não chega, não é um grupo terapia, ninguém sai falando sobre suas questões pessoais, mas a gente acaba, como você falou: "Ah, acho que ela foi lá em casa que tinha uma câmera", foi. né, porque a gente acaba se envolvendo e se sentindo envolvido em questões mais subjetivas, mais internas, mais pessoais, nossas. E tem uma menina de 16 anos que tem uma história de vida muito própria dela, que já no caso de Clarinha, né, que já tinha vivido situações difíceis emocionalmente com o falecimento da mãe, ela abriu isso pra gente, ela é uma querida.
E outras pessoas já com mais idade, com os seus 60, com uma estrada de Sim. experiência, com transições profissionais, com casamentos, né, com tanta coisa que não precisava narrar pra gente em detalhes, mas o fato de estar ali, Sim. compartilhando a sua energia com a gente, já era um objeto de aprendizado, né, meio que assim, sem precisar falar nada. Sim. E cada pessoa vai ser tocada de uma forma. Eu entrei na oratória, eu sabia que eu não precisava só da técnica. Na verdade, eu achei que eu precisava da técnica presencial. Era isso que eu precisava. Ah, sim, porque você já tinha acessado a técnica online. Isso. Eu precisava da técnica presencial. Mas no curso eu entendi que não. Eu precisava do autoconhecimento. A pergunta foi sobre Autoconfiança? autoconfiança e entender que eu posso deixar a Tatiana vir. Eu não permitia na minha fala essa autenticidade. É. Eu não permitia isso. E no convívio do grupo, esse lado não é artístico, mas eu posso ser mais leve, É. porque eu sou leve, só que eu segurava esse Isso, esse meu lado, trava. travava, que tinha que estar ali, ó. Tã, tã, tã. É. E o curso, se eu fosse falar para alguém o que fez diferente na minha vida, a diferença que trouxe foi isso. Hoje eu falo seriamente, mas com a minha personalidade. Isso. Eu deixo ela transparecer, Sendo você, né. tendo autoconfiança para isso. Isso aí. Muito muito de acordo com o que eu penso. Então eu não saberia dizer isso para homens. Não saberia conduzir Sim. isso Hum. para homens. E voltando ao tom que a Flávia tomou quando pediu licença para responder a Luíse sobre os homens, com todo respeito, também não gostaria, Sim, porque é muito bom, é muito instigante fazer isso com mulheres, porque eu tô no meio da roda, eu tô junto na roda, não tô no centro, né. Eu tô com vocês nessa roda, nesse círculo. Então, quando eu, de alguma maneira, posso contribuir como facilitadora para que você se permita mais ser você, porque aí, então, a tua comunicação vai estar sendo mais e vem genuína, a verdade. aí vem a verdade, eu tô me abrindo para a minha também, eu me fortaleço quando eu posso contribuir de alguma forma para que você se fortaleça enquanto Tatiana, que está em pleno processo de transformação, que não está engessada numa Tatiana que já é essa e pronto, que não está pronta, né, Sim, que está em mutação constante, em transformação, mas não tem, reservas para se mostrar. Existem, às vezes, características nossas na fala que, por a gente não percebê-las na maior parte das pessoas, a gente entende, infere que então ela não é boa, ela não é positiva e ela deve ser disfarçada ou apagada. Então, essa tua fala me faz lembrar desse outro aspecto de uma comunicação mais genuína e mais livre, e por isso mais leve e mais autoconfiante, que é muito possivelmente, existe a possibilidade de não, mas muito possivelmente talvez essa característica seja exatamente aquela que precisa ser mais mostrada, sim, porque ela é a sua marca, ela faz parte de alguma coisa que é só sua, que as outras pessoas não têm, exatamente por ser diferente, é o que vai chamar mais atenção para você, no no melhor sentido de que chamar atenção sim. possa significar, né. Então às vezes o que a gente luta, luta, luta para esconder, porque não vê nos outros, Exatamente. é exatamente se não tá nos outros, se tá só na gente, é É o porque nosso é o diferencial. nosso diferencial, é porque o que precisa ser mostrado, né. Sim. E Tatiana tem feito vídeos, fotos. Ai, que ótimo, Tô no caminho, né. Isso que aí. ótimo, muito é isso aí, vamos continuar, né. Mas aí é esse recado para essa pessoa lá, parecida com vocês ou não, de outra idade, de outro lugar, com outras histórias, mas que é essa mulher que carrega em si, toda essa carga que a mulher carrega na nossa sociedade, né. E que quer colocar a sua voz para fora, que quer descobrir a sua voz, e que pode encontrar, não é só com a Sílvia, né, mas em qualquer outro
lugar que entregue a ela esse tipo de proposta. O que que você diria para essa pessoa? Aonde que você vai tocar nela, assim, para ela fazer esse movimento? A Flávia também. As 2. Eu acho até que quando eu fiz o curso, depois eu falei: "Vocês precisam conhecer o curso da Silvia". Yes! Já indiquei, assim, para amigas que eu sei que vão se identificar, que vão realmente abraçar e vão se sentir ouvidas, né. Eu acho que essa voz é a verdade mesmo, e ser ouvido é muito bom, que aí você consegue, né, fazer esse diálogo e eu acho que vai ser muito importante eu acho que não só para a vida pessoal, mas para as mulheres que são empreendedoras, para as pessoas que querem se encontrar, sabe, que às vezes você tem essa ideia do curso que é muito técnico, mas o curso técnico, será que ele vai abranger mesmo? Você vai aprender a fazer entonação, você vai aprender a fazer coisas muito específicas, beleza, mas você não vai ter o olhar humanizado. Eu acho que essa coisa do acolhimento, do humanizado, não se tem num curso muito técnico. Uhum. Então, eu me senti muito acolhida, eu me senti muito bem-vinda, não só com a Silvia, mas com todas do curso. Nós tivemos mesmo, tinha a Zoraida também, que era mais velha, né? E era uma mulher assim, mais experiente e trouxe. E a gente se divertia, Sim. era divertido. E Gargalhadas, né, bom? isso! Então, assim, era muito muito gostoso de estarmos juntas, né, nós chegávamos, cada uma com a sua rotina, né, vindo ou a Clara, acho que da escola, não sei de onde ela vinha, Vem da escola. Tatiana do trabalho, eu também, então, assim, cada uma vinha de uma rotina, e quando nós chegávamos, literalmente, né, nós tirávamos nossas bolsas, ficávamos descalças, enfim. E aquilo ali foi uma surpresa para mim também. Outra que eu falei: "Não acredito". O Hã. aterramento, Aham. que é uma prática que eu faço quando eu preciso. Calma, respira e eu tô aqui, sabe. Eu tenho que fazer essa neutralização da minha energia, ela precisa ir e voltar, ela tem que circular. Então, foi realmente, assim, surpreendente. Então o que eu gostaria que as pessoas tivessem essa experiência, que as mulheres pudessem vir fazer seu curso mesmo, que elas invistam, porque é um investimento que você faz em você, para você, e é com você? Uau! Tatiana, quer complementar? Quero. Já que a Flávia trouxe a questão que a gente foi muito bem recebida, foi ouvida, eu quero trazer o lado que a gente também conseguiu se escutar. Uhum. Foi um lugar de acolhimento para mim também, e foi um lugar que muito tempo eu não me colocava, de escutar a Tatiana, de permitir a Tatiana essência florescer, e por meio da oratória, né, porque tem vários meios da gente florescer, Isso. e esse daqui a gente tá focando na oratória. Então eu permiti que a Tatiana florescesse desse jeito. Nesses meses, já deve ter uns 4 meses Acho que o por aí. curso? Porque a gente terminou ontem durou 2 meses, então, assim, tem sempre um intervalinho, né, entre um e outro. Eu já consigo ver mudanças na minha vida pessoal, profissional, a minha postura saindo dessa armadura que, como eu falei, era o lugar que eu me colocava, e deixar a essência da Tatiana fluir. E o curso me trouxe isso, me trouxe a escuta ativa, a minha escuta, sabe. Antes de levar para alguém, eu tenho que me escutar, escutar o que eu quero falar e deixar transparecer. Então, se o que eu tenho para falar, se você é mulher, se você sente que tem que destravar essa área da sua vida, da oratória, mesmo se você é empreendedora, se você não é, se você é dona de casa, independente do que você seja, a fala abre portas, né. E quando a gente fala com verdade, vou voltar de novo para esse É, lugar, é. a gente consegue ser escutada e reflete no nosso dia a dia, não tem como. Reverbera na nossa vida, né. Exatamente. E a gente chegou de novo no início, quando a gente falou do Rubem Alves, da escutatória, né, mas o que que seria isso, escutatória? Você se matricula no curso, chega lá, senta e fica todo mundo ouvindo, né. Ouvindo quem? Não, só ouvindo. Encontrar esse silêncio que Flávia mencionou também, que a gente precisa se confrontar nesse silêncio. Essa eloquência muitas vezes vem exatamente desse lugar
desse silêncio, muita força a gente encontra no silêncio, só que no silêncio a gente precisa se confrontar conosco próprias, né? Sim. Se refletir, não um confronto no sentido de briga, de luta, mas mais de enfrentamento mesmo, de poder se ver com mais clareza. Nesse silêncio, tem coisas que a gente também, como você bem disse antes, não são prazerosas, não são boas, mas o próprio fato da gente estar projetando luz sobre elas, e estar conseguindo encará-las, mesmo elas não sendo boas, não sendo prazerosas, essa condição de poder vê-las, ela é ela traz uma alegria interior, não sei se vocês concordam, né. Sim. Ela traz uma alegria e eu me vejo. Então eu posso, me mostrar. Agora você acabou de falar, primeiro eu me escuto e escolho o que eu vou falar. Eu me escuto e escolho como eu vou falar, se eu Eu vou vou falar. falar, com quem eu vou falar. Então é uma expansão de consciência mesmo, você poder entender que talvez antes você achava que era livre, mas não era tão livre assim, talvez você fosse mais refém. Nós ainda somos muito Sim. na verdade a gente acho que ainda é mais refém do que autônoma, né. Mas a gente tá numa caminhada de busca de autolibertação, que é exatamente essa disciplina de poder se trabalhar, se entregar, criar um método, né, todo dia eu sento lá no meu silêncio, eu faço, eu me reenergizo, eu tenho uma prática recorrente, isso se chama disciplina, para me encontrar. Dentro do que se repete dentro dessa disciplina, então, eu vou me É. desfazendo dessas amarras. Então, acho que o Rubem Alves está muito certo. E um método de um curso de escutatória, cada um vai criando o seu, cada um vai descobrindo a sua forma de se escutar, né. Que a gente possa nunca perder isso de vista, né, porque na nossa Sim. vida ainda vão acontecer muitas coisas. A gente ainda vai ser surpreendido por muitas novidades e os nossos caminhos vão, ter muitas curvas, muitas subidas e descidas, e se a gente estiver inteiro e presente e consciente, a gente vai poder ter essa firmeza para se colocar, se posicionar, dizer não quando for para dizer não, não é isso? Dizer sim quando for para dizer sim. Um histórico feminino é muito da gente dizer sim quando a gente quer dizer não. Então a gente está desconstruindo isso, a gente se ajuda e a gente ajuda outras mulheres, né. Porque quando uma avança, todas Todas avançam avançam. junto. Todas. É isso. Vocês estão me ajudando a avançar. Você ajudou a gente. Que a gente continue se ajudando mutuamente e ajudando outras mulheres, não é? Com o nosso exemplo, com a nossa escuta, com o nosso acolhimento, né? E 2 palavras novas aí, novas para mim, para a geração de vocês que vocês já nasceram ouvindo, mas a minha não, que é o empoderamento feminino e a sororidade. Quando eu era mais nova, eu não ouvia essas expressões, né? Então, que bom poder estar caminhando e trazendo abertura para me redescobrir a partir dessas novas perspectivas transformadoras, encontrar várias clarinhas também, Sim. né, bem mais novinhas, já fazendo esse movimento de transbordamento de si, de trazer firmeza e atitude para tudo que se precisa no campo pessoal e no feminino como um todo, né. Ah, muito bom conversar com vocês, Ai, lindas. já acabou? Praticamente. A gente está aqui com 1h20 já de Nossa. conversa e realmente, como diz o nosso amigo Jorge, né, não sentimos o tempo passar. Sim. Flávia perguntou se já acabou, então dizemos que sim. Ficaria aqui por mais 2 horas, Ficaríamos tranquilamente. 2 Sim, horas, né. ficaria. Então, estamos aqui tomando como se fosse tomando um cafezinho que a Joana ofereceu pra gente assim que a gente chegou, que tomamos esse cafezinho, nesse aconchego, nesse acolhimento, com palavra-chave de Tatiana de hoje, com muita verdade Verdade. total, né. Vamos continuar cultivando isso, não é, meninas queridas? Vamos. Vamos então. Delícia, muito obrigada, Flávia. Muito obrigada, Tatiana, por terem aceitado o convite. Como eu gosto de brincar com as mulheres, já defendo vocês, não sou advogada não, mas defendo, sou testemunha de tudo. Porque essa identificação é fantástica, né, aquece o nosso coração.
continue falando, continue desbravando o mundo interno e o mundo externo.